Bom dia, gente. Hoje é segunda-feira, dia 3 de agosto. Nós vamos começar língua portuguesa, módulo 11. Língua portuguesa nessa apostila foi elaborada por Leila Renze, leitura e entendimento de texto e estudo da língua, e Maria Cristina Tempesta, produção de texto e atividades complementares. Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar de tirinhas. E quem não gosta, né? Quem não gosta de achar uma tirinha e já correr para ler, né? Vocês sabiam que todo suplemento infantil também tem tirinhas e que elas são muito engraçadas? Vocês já conhecem os personagens Lola e Juju? Eles são dois personagens de tirinhas, né? Foram criadas por um cartunista. Cartunista é a pessoa que cria os personagens e escreve as tirinhas. O nome dele é Laerte. Alguma vez já pensou que duas lâmpadas pudessem conversar? Conheça também Eric, um garoto que, bem, vocês só vão saber se vocês lerem a tirinha. Mas, antes de começar, a gente vai olhar aqui embaixo. Nós temos a última folha da folhinha, a última página, né? E nela a gente vê que é toda cheia de tirinhas. Vocês estão vendo aí? Só pela ilustração a gente já consegue ver que são tirinhas, né? Então, depois de observá-las, vocês vão ler as tirinhas com bastante calma, com bastante atenção. Então, a gente vai ler essa de Lola e Juju, que são as andorinhas. Então, vocês vão ler, é a mesma história que está lá na outra página, só que aqui ela está num tamanho grande. Então, vocês vão lê-la, que depois vocês vão responder perguntas sobre essa tirinha, tá bom? E nós vamos ver um pouquinho da vida do cartunista Laerte. Ele nasceu em São Paulo, fundou a revista em quadrinhos chamada Balão quando ele tinha 21 anos. A partir daí, colaborou nos jornais mais famosos do Brasil, como a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo. E nas revistas Veja, Chiclete com Banana, e escreveu também textos para TV, teatro e cinema. Em 2010, publicou o livro em quadrinhos Carol, que conta muitas aventuras de uma menina dotada de inteligência rápida, atitude e humor, e que vive aprontando com o Gabriel e sua turma de amigos. Então, esse é um pouquinho, né, da vida do cartunista que escreveu a tirinha da Lola e Juju, tá bom? Depois vocês viram que também, olha, lá na primeira tinha outra tirinha, que chama Adão, né? A tirinha escrito Adão são duas lâmpadas. Então, vocês vão ler também a tirinha com bastante atenção. E eu vou contar para vocês agora um pouquinho do Adão Ittirugahal. Ele nasceu no Rio Grande do Sul, fez seu primeiro quadrinho quando ainda tinha 17 anos. Costuma dizer que nasceu com um lápis e um papel na mão. Publicou um livro que conta a história de sua vida e que Laerte Coutinho elogiou como sendo o melhor livro do Adão. Já recebeu diversos prêmios e seus álbuns de quadrinhos são distribuídos em Brasil e em Portugal. Publica seus quadrinhos em jornais, Folha de São Paulo e o Liberal, além da revista argentina Fierro. Atualmente, Adão vive em Córdoba, na Argentina. Então, ele que é o escritor dessa tirinha aqui, né? Das duas lâmpadas conversando.
Depois a gente tem uma última tirinha, Pedro C, que vocês também vão ler. Pedro C, ou Pedro Coblaco, nasceu em 1996 e começou a fazer e publicar suas tiras em 2009. Trabalha no jornal Folha de São Paulo para o caderno Folhinha, onde publica as tiras em que o personagem é Eric, um garoto louco por rock. Aqui em cima tem a tirinha, né? Tirinha que ele escreveu. Agora vocês vão para o entender o texto. Vocês vão ler as 3 tirinhas, vão escolher a que vocês mais gostaram e vão contar para mim por que vocês gostaram dessa. O que mais lhe agradou nessa tirinha? Bom? Depois vocês vão para a página 58. Vocês vão contar para mim a história que está nessa tirinha, quem são os personagens, o que acontece na história e qual é o final, tá bom? Depois que vocês fizerem isso, vocês vão completar com M ou N essas palavrinhas. Lembra da regrinha? Antes de P e de B, eu uso M. Quando não tem P e não tem B, a gente usa N, né? Então, vocês vão completar e depois vocês vão para a última página que nós vamos fazer hoje, que vocês vão pegar todas as palavrinhas da atividade anterior que tem M e vão colocar no primeiro quadro, nesse aqui, e todas que tem N vocês vão colocar nesse aqui, tá bom? Depois vocês vão responder, antes de quais letras usamos M? Então, acabei de falar, né? Antes de P e de B. Usamos M e não M também antes de outra letra? Qual? Dê 3 exemplos. Então, aqui vocês vão ver que as palavrinhas, na verdade, estão todas antes de P na atividade. Então, antes de qual letra dessas palavras usamos M? Antes de P. E qual outra? Dê 3 exemplos na letra D. Então, antes de B também. E daí vocês vão escrever 3 palavrinhas. Bomba, tambor, bombeiro, né? E outras mais que vocês vão pensar aí, vão escrever, tá bom? Número 2. Leia a palavra a seguir e observe a letra destacada. Brasil, coisas, surpresas, casa, gasolina e usar. Que som tem a letra S nessas palavrinhas? Brasil tem som de Z, coisa também, surpresa, casa, gasolina e usar. Então, elas todas têm som de Z. Quais letras estão antes e depois do S nessas palavras? Então, qual a letra que está antes do S? O A e o I. De coisa, o I e o A. De surpresa, o E e o A. De casa, o A e o A. De gasolina, o A e o O. De usar, o U e o A. Essas letras pertencem a qual grupo do alfabeto? As vogais, né? O que você observou sobre o som da letra S nas palavras citadas? Que todas as palavrinhas que o S está entre as vogais têm o som de Z, né? Então, é isso que a gente aprendeu hoje. Por hoje é só. Tem um momento leitura lá que a Pro vai deixar. E também tem uma atividade lá na plataforma. Super beijo para vocês e até amanhã. Crianças, tudo bem com vocês?
Hoje é segunda-feira, nós estamos começando o mês de agosto e nós vamos começar hoje o módulo 18 de matemática, construir a tabela de multiplicação. Vocês já conheceram as tabuadas, as tabelas de multiplicação no módulo anterior. Agora vocês vão aprender a organizá-las, construindo uma tabela que chama tábua de multiplicação ou tabela de multiplicação. Quem inventou essa tabela de multiplicação foi um matemático muito famoso. Então, aqui está, Pitágoras, tá? Ele é um grego e ele nasceu há muitos séculos atrás, há muito tempo. E por isso que ela é chamada, essa tabela, de Tábua de Pitágoras. E também, depois, com o passar dos anos, simplificaram e começaram a chamar de tabuada. Tábua de Pitágoras, tabuada, tá bom? Então, vamos lá para a página 211. Antes de construir a tabela de multiplicação, vamos retomar as regularidades nas multiplicações e também conhecer os nomes dos elementos de uma multiplicação. Então, a gente tem um quadro A e a gente tem 1 vezes 2. 1 vezes 2 é uma vez de 2. Então, se eu coloquei uma vez de 2, quanto que eu coloquei aqui? 2. E se eu colocar 2 vezes de 2? Então, eu coloco 2, depois eu coloco mais 2. Quanto que deu? 4, né? E assim por diante. 1 vezes 2, 1 e o 2, eles são chamados de... Na tabuada, eles são os fatores. E o resultado é chamado de produto. Então, o 2 é fator, o outro 2 é fator, o 3 é fator, o 2 é fator. Então, são os fatores, né? E o resultado da multiplicação é o produto da multiplicação. Vocês vão completar esses dois quadros, o quadro A e o quadro B, e vocês vão falar qual a regularidade do quadro A e do quadro B. O quadro A está multiplicando por quanto? Está aumentando de quanto em quanto? E o quadro B está aumentando de quanto em quanto? Aqui vocês vão marcar os nomes nessa continha. O que é o 4? Um fator. O 3 é outro fator. E o 12 é o produto. Então, vocês vão marcar os nomes aqui embaixo, tá? Aqui, então, é fator, fator, e aqui, produto. Tudo bem? Entenderam? Deixa eu apagar aqui, né? Depois vocês vão, abaixo, vocês vão fazer a multiplicação e o produto. Então, os fatores são 7 e 2. Então, vocês vão fazer 2 vezes 7. Depois, vocês vão fazer 3 vezes 8 e 4 vezes 6. E vão colocar os resultados, que são os produtos, tá bom? Vamos depois para a página seguinte. Nós temos uma tabela de multiplicação que vocês vão completá-la colocando os resultados. Então, eu vou fazer um pedacinho para vocês e vocês vão continuar depois, tá? Então, 1 vezes 1, uma vez de 1, quanto que tem? Eu tenho 1. 2 vezes de 1,
Não, aliás, 1 vez de 2, 2, né? 1 vez de 3, 3. 2 vezes de 2, 2 e 2. Quanto deu? 4. Então, eu vou preenchendo aqui. Então, vocês vão preencher todos os resultados desse quadro até o 10, tá bom? O fator 4, né, que tá aqui nesta linha, foi multiplicado pelo fator 3 que está na coluna e deu 12. Então, 4 vezes de 3 é 4 mais 4 mais 4, que dá 12, né? Então, já está preenchido aqui. E vocês vão continuar preenchendo os outros dados da tabuada, tá bom? Então, por hoje de matemática é só. Daqui a pouco eu volto com a língua portuguesa, tá bom? Beijinho, até daqui a pouco.